Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você tomou a decisão de assistir essa mensagem. Isso vai lhe ajudar a tomar outras decisões importantes. Fica comigo até o final. Eu só quero te pedir um favor muito simples que faz essa mensagem ir ainda mais longe. Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 diz: que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Uma outra versão diz que a paz de Deus seja árbitra das tuas decisões. É mais ou menos isso. Se no teu coração ter paz, se no teu coração não ter paz, é isso. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar uma faceta da história da minha família. E talvez seja a história de milhares de famílias, onde uma decisão errada na frente trouxe consequências muito graves. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais para perguntarmos ao Senhor, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Você já viu aquelas histórias de filme onde um detalhe de um caderno que cai no chão, já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno e dá de cara com o amor da vida. Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno. Você vai dizer, como assim? Não entendi. É que se não levasse o caderno, não tinha caderno para cair. Se não tivesse caderno para cair, não abaixava. Se não abaixasse, não via o amor da vida. Eu sei que é engraçado, mas é um detalhe importante. Minha mãe uma vez, por exemplo, falou para mim: filho, você está indo fazer o quê? Eu falei: eu estou indo para a faculdade para estudar. Mentira. Eu tinha comprado um helicóptero de controle. Eu vou parecer uma criança, mas eu sou. Eu comprei um helicóptero de controle. Eu queria para a tarde da faculdade para matar tempo e ficar brincando. Minha mãe falou: tu vai estudar mesmo? Eu falei: eu vou, mãe. Mentira. O helicóptero estava atrás do banco do carro. Entrei no carro e fui estudar. Mentira. Fui brincar com o helicóptero. Quando eu estava na rua, bateram no meu carro. Aí você vai dizer: meu Deus, nada a ver. Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe, se eu tivesse falado a verdade, ela não ia deixar eu ter ido. E aí eu não teria batido com o carro. Aí você vai dizer: mas é a sorte, é o acaso. E aí mora o problema. É que se nós fôssemos em todo tempo observantes com o que Deus tem e o que Deus quer, muita coisa seria evitada na nossa vida. Decisões erradas levam consequências erradas. E é só isso que nós não entendemos e que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente diz: por que Deus não me avisou? Por que Deus não falou comigo? 353 mil sinal para você não ir, você foi. Para você não assinar, você assinou. Para você não fazer, você fez. Porque você é teimoso. E mesmo sem paz no coração, toma a decisão errada. Aí depois diz: meu Deus, por que Deus não falou comigo? Aí Deus diz: eu falei, é que você é uma pessoa, né? Entendeu? É a gente que não decide da maneira correta, porque primeiro a gente não preocupa, porque a gente não sabe. E lembra da faceta da história? É porque o meu pai tomou uma decisão na vida dele lá atrás, que desalinhou toda a nossa casa.
e que o dia que ele teve encontro com Jesus, ele perguntou para o Senhor: aonde foi que eu errei? E Deus mostrou exatamente a decisão simples e pequena lá atrás, que desnorteou todas as outras decisões que ele tomou para frente. Uma coisa simples, sabe? Um navio com 1 grau de leme torcido chegará no destino diferente a qual proposto foi. 1 grau na longa distância altera o destino do navio. A nossa vida é semelhante. Uma decisão errada pode nos colocar em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão. A questão é como eu tomo a decisão certa. Eu vou dizer, e é simples, perguntando para quem sabe. Aí você diz: mas eu pergunto e não tenho resposta. É porque você não quer ouvir a resposta. Eu aprendi a fazer isso em tudo na minha vida. Se eu vou comprar um carro, eu apresento ao Senhor. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu digo: Jesus, eu preciso da tua direção. E tudo que acontece eu compreendo para que seja para aquela decisão. É o que eu peço. E eu já fiz orações assim: Jesus, é o seguinte, coisas que seriam maravilhosas. Senhor, eu estou orando. Eu fiz isso esses dias atrás agora, para algo que é extraordinário. Eu estava na frente do lugar, dobrei os meus joelhos na frente, disse: Jesus, é o seguinte, é lindo esse lugar, é maravilhoso, mas eu preciso ou de um sim ou de um não. Se o Senhor falar sim, eu entro. Se o Senhor falar não, eu não vou. E se o Senhor não falar nada, eu não me movo. E ponto. E se Deus não falar, eu não me movo. Mas como assim? É porque é muito melhor a inércia do que uma ação errada. É muito melhor ficar parado e garantir a paz do que tomar uma decisão e se prejudicar para o resto da vida. Uma decisão. Dobrei o joelho, chorei, disse: Jesus, olha que lindo. Eu só te peço uma coisa, Senhor: 24 horas, por favor, fala comigo. É um lugar que vai ser para o nosso ministério, algo beneficente, sem fins lucrativos, nada, lindo propósito, tudo maravilhoso. E aí o corretor me perguntou: o senhor decidiu, gostou? Falei: amei. Mas eu preciso te falar um negócio. Eu apresentei ao Senhor agora, e até 24 horas, se Deus não falar comigo, eu não vou comprar. Preço bom, negociação maravilhosa, tudo lindo, tudo certo. Passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou 24 horas. Sabe o que Deus fez? Nada. Deus não falou que não? Não falou. Mas também não falou que sim. E o que foi que eu disse? Se o senhor falar que não, é não. Se o senhor falar que sim, é sim. Mas se o senhor falar nada, eu não faço nada. Foi exatamente isso que eu fiz. Nada. O corretor ligou: e aí, Deus falou contigo? Não. Exatamente isso, irmão. Como diz a minha mãe, com essa luz que brilha. Não falou, mas a condição é boa. Mas não. Mas tem negociação boa, desconto? Não. Longo prazo? Não. Aí passou 10 dias, 15 dias, clareou uma outra possibilidade. Deus me fez entender: aquilo já vai começar pequeno para aquilo que eu tenho para te dar. É muito pequeno perto do que tem preparado. Não se mova. Entendeu? É que os nossos olhos veem o agora. Deus já está vendo amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Provérbios capítulo de número 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Só que a resposta do Senhor tem que ser clara. E quando ela for clara, mesmo que você não concorde, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, vai ter que obedecer. Não, mas você queria sim? Não importa. É melhor ouvir o não do que colher o fruto da sua decisão equivocada daqui a alguns dias. Não vá. Pronto, não tem xixi meia nega, irmão. Só obedece e pronto. Acabou. E essa é a questão da nossa vida e que determina nosso futuro, que determina paz sobre nós. Uma decisão
pode destruir tudo a gente lá na frente. Você quer casar? Ora bem, lindo. Para decidir direito, para depois não ficar enchendo a paciência. Ai, eu escolhi errado. Meu Deus, tudo dizia que era para você não casar, mas mesmo assim eu queria casar. Foi você que decidiu, agora colhe o fruto da tua escolha. Quer decidir certo, quer tomar a decisão correta sobre os teus dias, sobre os teus planos. Entenda, seu olhar é limitado, sua visão é limitada. Portanto, se você decidir sozinho, todas as vezes que decidir sozinho, vai correr o risco da sua péssima decisão, porque nós não sabemos de absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor e deixar que dele venha a resposta, pode ter certeza que o melhor de Deus virá sobre você, mesmo que às vezes não faça sentido agora, mas não é não, sim é sim. That's it. Só que só vive isso quem pergunta. Provérbios 14:12. Há caminhos que para os olhos do homem parecem direito, mas o fim é a morte. Só sabe do fim quem pergunta. E é isso. Uma vez eu preguei sobre algo e teve um dessas pseudo-intelectuais da internet, que eu também sou um pseudo-intelectual, não sou isso tudo não, eu sou coitadinho. Mas o pior é quando um pseudo tenta falar do outro pseudo pensando que ele é... Dá dó. Aí eu falei o seguinte: a melhor fase da vida é quando a gente está na fase do sim e do não com o Espírito Santo. Para coisa simples, posso atravessar a rua? Posso ir naquele lugar? Posso fazer isso? E alguém que fez o comentário disse que essa era uma fé infantil. E no dia eu fiquei muito ofendido e perguntei para o senhor: devo responder esse idiota? E Deus disse não. E que bom que ele disse não, porque é melhor ter a fé infantil do que comentário infeliz. Eu vou te dizer algo muito engraçado. Você pode não acreditar, não importa. O que importa é que a gente viveu isso. Minha esposa estava dentro do carro, dirigindo, numa rua, e de repente o Espírito Santo falou com ela: para o carro. Numa avenida, sinal verde. E o Espírito Santo falou: pare o carro. E ela parou no sinal verde. Crê se você quiser. Um carro furou o sinal em alta velocidade e atravessou. E se minha esposa não ouve? E se ela ouve e decide desobedecer? Pegou o fio da meada. Não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta perguntar, tem que querer a resposta. Deus, tu controla os céus e a terra, e tens o controle da minha história também. Se for ter que parar no sinal verde, mesmo que não faça sentido, se a voz de Deus estiver mandando você parar, pare. É para não ir, mas se a voz de Deus disse vá, mesmo que não faça sentido, coloque o pé, que ele vai construir o chão. Vá. Não está dando certo para ninguém, mas se Deus falar vai dar certo com você, vai. Se lança, se joga, que Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Por mais que não faça sentido para ninguém, se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Ponto. Perguntei para o Senhor: posso ser o que eu quero? Eu queria ser tudo: advogado, piloto de avião. Deus falou não. E um dia eu entrei na casa de um amigo que morava num apartamento que tinha 2 andares. Eu e minha esposa. Deus tinha acabado de falar comigo sobre minha vida, que eu não seria um advogado, que eu seria um pregador do evangelho.
E eu entrei naquele apartamento e eu nunca tive inveja. Não, já tive. Tive sim, já fui um baita de um invejoso. Mas não tenho inveja de amigo. E aquele dia eu entrei na casa dele, um apartamento, 2 andares. Aí eu subi sozinho para o 2º andar. Tinha uma sala de televisão. Lindo, um frigobar vermelhinho. Me lembro como se fosse hoje. Tinha uma varanda. Eu olhei para aquilo tudo, morava de aluguel e disse para o Senhor: Jesus, como pode? Quando eu vou poder ter algo parecido? Sendo que o que o Senhor quer que eu viva é totalmente diferente do que eu planejei. Porque Jesus, olha só. O que o Senhor quer para mim não faz sentido nenhum. Eu estou 5 anos numa faculdade, por mais que seja legal, mas não é bom. E aí, o Senhor falou comigo dentro daquela casa: Dave, faz a minha vontade hoje, que o teu amanhã eu vou cuidar. Sabe, nisso eu descubro o real sentido de prosperidade. Prosperidade não se trata de ter, se trata de desfrutar. Tem gente que tem e não desfruta. Tem gente que não tem e desfruta. Como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, apresente a Ele o plano A, o plano B, mas deixe claro que o plano que vale não é o seu, é o dele. E você vai descobrir que viver os planos de Deus é viver muito além da capacidade de sonhar. Se me perguntassem há anos atrás aonde eu estaria hoje, com a minha mentalidade, nem perto desse lugar eu chegaria. Mas como Deus foi aquele que decidiu, é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Deus, no nome de Jesus, Pai, nesse exato momento, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que precisam tomar decisões importantes, e o Senhor dará à luz o entendimento para a decisão a qual tomar. Se houver dúvidas ou ausência de paz, a resposta é não. Mas se o Senhor falar que sim, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha como, nós iremos crer e a tua voz obedecer, em nome. Oi gente, tudo bem? Lindos, como vocês estão? Essa é a nossa 5ª mensagem da série Simplicidade. Sabe, o tema de agora é muito importante, talvez vai te incomodar um pouco, mas é bom que você ouça, vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Eu só quero te pedir um favor antes de tudo começar. Tem um botãozinho aqui, o joinha, clica nele, curte o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e mandar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem para você. Manda para todo mundo depois desse vídeo e bora para a mensagem. Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 12, conta-nos uma treta. Preparado? E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer, e vem para deitar-se comigo. E eu gritei em alta voz, ele fugiu. José é macho, mas macho de verdade.
Por mais que o conceito de macho de verdade que a gente tem é aquele que então deitaria-se com a mulher, porque não deixaria perder uma oportunidade dessa. Mas José é muito mais macho do que a gente imagina. Ele foi macho para reconhecer que se ele ficasse, ele pegava a mulher. Confusão, né? Talvez eu peguei você assim, meio atordoado agora, porque não dá muito para entender. Como assim? Aonde você quer chegar? Que história é essa? Vou te contar. Havia um homem chamado José que Deus deu sonhos a ele, sonhos extraordinários, e o fim seria ser o governador do Egito. Só que existe uma distância do sonho para a realidade, e o sonho da realidade, nesse percurso, muita coisa pode se perder, inclusive nós, inclusive o nosso caráter, inclusive quem nós somos, inclusive a nossa identidade. Você sabia que para o homem é muito mais perigoso o sucesso do que o fracasso? Porque se o fracasso demonstra as mazelas aparentes, o sucesso representa as mazelas escondidas. É muito mais difícil se manter lá em cima do que permanecer embaixo. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Parece-me que às vezes o homem se é conhecido de verdade quando tem poder na mão, ou quando as oportunidades chegam. E a gente é testado muito mais na capacidade de renunciar do que na capacidade de dizer sim. E como é difícil o homem dizer não. Como é difícil você, e agora entenda, homem, mulher, entenda você que está me ouvindo, como não é difícil. Mas como não, quando a gente aprende a dizer, ele é libertador. Basta você fazer uma análise de base, lá do início, quando nós temos os nossos filhos. Sabe qual é a pior fase, ou a pior dificuldade de um pai? Aprender a dizer não para o filho. Você sabia disso? Que isso é a pior coisa para o pai? Uma coisa é você dizer não porque não pode, outra coisa é você dizer não porque quer dizer não, porque sabe que o não é melhor para o seu filho. Eu vou te dizer uma coisa, eu fui para os Estados Unidos com meu filho uma vez. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, o meu filho já estava entendendo tudo, e nós entramos no mercado que tudo era muito baratinho, e ele queria comprar tudo, e nós íamos naquele mercado de maneira rotineira para comprar comida, as coisas, e todas as vezes que nós entrávamos no mercado, nosso filho pedia um negócio, e porque era tão baratinho eu comprava, e eu fiz isso 1, 2, 3, na 4ª vez eu falei, opa, eu estou destruindo meu filho. Ele não tem mais noção de quanto vale as coisas. Ele já não sabe mais o valor do que está pegando na mão. É barato para mim, mas ele não sabe quanto custa. Sabe o que eu fiz? Não. Irmão, eu disse não para o meu filho, e ele não estava preparado para o não, e nem eu estava preparado para dizer não. Mas naquele momento eu tive que colocar as minhas emoções abaixo das decisões do caráter que eu estou forjando no meu filho. Tive que colocar as minhas emoções abaixo dos princípios que eu estabeleci sobre a minha família. Sabe o que é isso? Os princípios são inegociáveis, mas muitas das vezes nós abrimos mãos dos nossos princípios para não nos indispor com o não, porque o não cria indisposição, o não fecha portas, o não exclui amigos, o não muda os nossos ciclos de convivência, o não afasta, mas o não também filtra e traz para perto quem é de verdade. Eu vou te dizer uma coisa, a melhor coisa da vida é o dia que você aprende a dizer não. Nesse dia você criou uma proteção para o seu caráter e para os teus princípios. Eu recebi uma mensagem há dias atrás, porque as pessoas pensam que pode comprar-se tudo na vida, e alguém me mandou uma mensagem dizendo: Dave, eu quero muito que você venha no meu evento aqui. Obviamente que eu nunca vou citar nomes, nunca vou fazer isso, mas eu tenho princípios que são norteadores do meu ministério.
propósito é mais importante, ponto. Essa pessoa disse para mim: eu quero muito que você venha. E eu disse: não posso, infelizmente não dá. E a pessoa disse para mim: quanto você quer para vir? Ai, irmão, se tinha uma chance de eu ir, acabou naquele exato momento. Naquele exato momento, a pessoa disse para mim: tu és um produto, e se eu te pagar, você sai da sua casa, deixa a sua família e vem para cá. E ele disse: nós damos quanto você quiser, qual é o preço? Eu respirei fundo e eu disse: lindo, você não me entendeu, você não me conhece, porque se conhecesse, sabia ou saberia que jamais a sua proposta se sobreporia ao meu propósito. E eu jamais saio de casa por uma proposta, eu sempre saio de casa pelo que é o meu propósito. Muito obrigado. Não. Agora vamos para a carnalidadezinha. Vamos pro Deivinho que tá enterradinho, que tem boletim para pagar. Vamos pro Dave que tem conta que vence. Vamos pro Dave que tem aluguel que se paga, que tem funcionário para pagar. Vamos. Esse Dave diz: aceita a proposta, rapaz. Esse Dave grita: vai, meu lindo, você prega, faz bem bonitinho, volta para casa. Mas o Dave que aprendeu a dizer não, que é salvo por Jesus, que não vive mais, mas Cristo vive nele, disse: ei, lindo, se você fazer isso uma vez, você vai ficar tentado a fazer de novo. E provavelmente, ao invés de um pregador, você vai se tornar um prostituto. Esse é o risco de não aprender a dizer não. É vender, passar, entregar uma mensagem que na verdade não é a sua. E você vai confundir todo mundo que te acompanha. Porque você pode pensar que não, mas sempre terá alguém olhando para você. Os teus filhos olham para você. E eu vou te falar, eu tenho tomado decisões que são importantíssimas e que me custam. Eu tomei a decisão de nunca mentir para o meu filho, e isso me custa. Quer ver uma mentirinha que a gente conta? Filho, o papai não vai sair. E o papai sai. Eu sempre conto: filho, o papai vai viajar. E ele fala: papai, eu fico tite quando o papai viaja. Me dói o coração. Mas eu nunca vou ser um mentiroso para o meu filho. Eu sempre vou falar a verdade. Às vezes eu digo: filho, a gente não vai agora, mas quando a gente voltar, o papai vai passar com você no parquinho. E ele sabe que se eu falei que a gente vai parar no parquinho, a gente vai parar no parquinho. Princípios são inegociáveis. Sabe onde eu quero chegar, meu lindo? É que muitas das vezes, para não perder amigos, para não perder os nossos ciclos de influência, o nosso network, a gente diz sim para tudo. E no sim que a gente dá, o nosso caráter vai embora, e os nossos princípios junto com ele. Eu quero te dizer uma coisa: não deixe que o seu caráter se perca, os seus princípios se vão, simplesmente porque você não tem coragem de dizer não. É melhor dizer não agora e criar uma indisposição à sua volta, mas preservar o seu futuro mediante aquilo que Deus tem para você. É melhor dizer não agora, mas prevalecer sobre tudo o seu caráter e os seus princípios. Princípios não se brincam. É melhor passar por, às vezes, intolerante, indiferente, seja lá o que for, mas saber dizer não do que dizer sim para todo mundo e perder a sua essência. Eu morro de medo de gente que é amigo de todo mundo. Eu morro de medo
de gente que diz sim para tudo, porque você nunca sabe de verdade quem essa pessoa é. Você nunca, na verdade, sabe qual é a essência ou a cobra que está ao seu lado. Porque quem diz sim para tudo, não para nada, vive pela opinião de outro e nunca pela realidade do que acredita. E quem não acredita em nada, na verdade abraça tudo. E quem abraça tudo, perde tudo também. Ou a gente toma a decisão de quem nós somos e colocamos como princípios da nossa vida e norteadores para o sim ou para o não, ou a gente se torna vento de opinião, ou a gente se torna amigo de todos, e no final da vida a gente vai descobrir que tudo que a gente construiu foi baseado em mentiras e naquilo que não era a nossa essência. Eu vou te dizer um negócio. O dia que o José deixou a capa dele na mão da mulher de Potifar, ele passou uma mensagem extraordinária. De verdade. No dia que ele fez isso, ele arrebentou. E alguém diria: uau, por que não aproveitou a oportunidade e deitou-se com a mulher? É porque se ele deita-se com a mulher, ele perderia a oportunidade de ser o governador do Egito. E exatamente aquilo que Deus havia mostrado para ele no sonho. Deixa eu te contar, meu lindo. Todas as vezes que você abre mão de um princípio, você atrasa aquilo que Deus tem para você. Todas as vezes que você, ao invés de dizer não, tolera-se com o sim, ou mente, falseia uma verdade, você nada mais, nada menos está fazendo do que entregar algo que você não foi feito para entregar. Você está mentindo sobre si, e a pior mentira é aquela que nós mesmos acreditamos. Não tolere. É melhor aprender a dizer não agora e ter uma vida abundante com o Senhor, íntegra, limpa, do que viver escondido atrás de sims enganosos que na verdade nunca foram aquilo que nós queríamos dizer de verdade. Eu aprendi, foi difícil, porque o não, a dificuldade é a opinião do que vão pensar sobre e o que vão dizer. Eu fiz alguns propósitos com Deus e eu não estou disposto a quebrá-los. Eu fiz um propósito com a minha esposa e eu não estou disposto a quebrá-los. Eu fiz propósitos com meus filhos e eu não estou disposto a quebrá-los. Eu fiz um propósito com Deus em relação ao meu ministério e eu não estou disposto a quebrá-los. Portanto, qualquer coisa que vier contra me exigindo um sim, sendo que a resposta é não, com certeza terá a indisposição do não, mas em contrapartida eu vou chegar na minha casa, vou deitar na minha cama e vou dormir tranquilamente, porque sei que nada se perdeu ao longo do caminho, nada roubou a essência e nada pode tirar de você aquilo que com a sua própria língua você pode defender. Sim, sim, não, não. O resto é de procedência maligna. Eu vou te explicar um negócio. Você sabia que jurar, na verdade, não é pecado? A gente diz que é pecado jurar. Mas eu vou te dizer o que acontece na nova aliança. Em Jesus não existe a necessidade de jurar, porque quando eu falo, e como sou representante de Cristo, é como se Jesus estivesse falando. Portanto, o meu sim é sim, e eu não preciso jurar. Portanto, o meu não é não, e eu não preciso jurar, porque o meu caráter defende o não até o final, e o sim da mesma forma. Quando a gente aprende isso, a gente protege família, ministério, talento,
caminhada, destino, propósito, tudo, simplesmente por não negociar nada. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que no meio da pandemia disse sim para desonestidade e vai colher os frutos disso. Tem muita gente que no meio da crise do casamento disse sim para o adultério e vai ter crises disso, porque a circunstância mudou e de repente alguém acha que tem o direito de mudar os princípios. Todas as vezes que se quebram princípios, se tem graves consequências. E às vezes nós somos extremamente tentados nisso. Essa semana com a minha esposa, nós tivemos uma conversa muito séria, eu e ela, dentro da nossa intimidade, por conta de um princípio que nós estávamos à beira de quebrar, com relação à vida financeira. Nós estávamos à beira de quebrar. Em um minuto, Deus me deu o vislumbre da consequência da ação que nós estávamos tomando, e seria drástica a curto, médio e longo prazo, e só iria piorar ao longo dos dias. Todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós estamos atrasando o plano de Deus para a nossa história. É como se nós, de maneira desrespeitosa, tivéssemos atrapalhando a nossa própria história. Sabe, o dia que José correu, José não fez mais do que a obrigação dele correr. Sabe, o dia que você respeita os princípios, lindo, você não fez mais do que a sua obrigação. E eu sei que tem coisas que são difíceis de tragar, de entender, internalizar, mas o dia que você aprender a força do não, você vai descobrir que ele é mais importante do que o sim. Se o sim permite, o não te protege. Se o sim dá acesso, o não mantém a porta aberta. O não é importante. Está disposto a quebrar algum princípio para acelerar alguma coisa da sua vida? Não. Está disposto a abrir mão de verdades, sabe, importantes para você, para que alguma coisa caia sobre... Não. Está disposto a contar uma meia verdade para proteger o seu caminho? Não. Porque eu também não estou disposto a negociar com aquilo que Deus colocou para mim como verdade. Eu espero que você entenda o que eu estou te dizendo, porque eu poderia passar horas aqui desenrolando áreas e mais áreas da nossa vida, de tantas vezes que a gente deveria ser íntegro até o final e deslizamos para um sim de permissão, para não ter o ônus do não no final. Que 2021 o não seja extremamente usual na sua história, que pode ter certeza que muito dos problemas que você está colhendo agora foi para os sims que você disse e que na verdade deveriam ter sido dito não, mas a covardia talvez te faz escolher agora o que a coragem do não te protegeria e prevaleceria sobre a sua história. Mas em nome de Jesus, 2021, não é não, sim é sim, e a verdade prevalecerá, e nada nem ninguém, muito menos a gente, irá atrapalhar aquilo que Deus tem para a nossa história. Amém. Jesus, Tu és o Deus que não nos permite deixar em confusão. Tu abre os nossos olhos, e mesmo a gente tentando fingir que às vezes não sabe, a gente sabe, Senhor. A gente sabe quando deveria dizer não, mas muitas das vezes o sim é mais confortável. Mas Deus, não queremos mais um ano viver fruto das nossas péssimas decisões. Em nome de Jesus, Pai, será diferente. Sim é sim.